Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública espírita no formato virtual, hoje com o tema Pensamento e Eletromagnetismo, pela nossa amiga Alaide. No cenário de pandemia, em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos de forma segura, com bases em Jesus e em Allan Kardec, se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Laide, muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa pela presença neste momento e a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de aprendizado. Eu que agradeço. Não, agora não, depois. Pode falar, Laide, pode falar. Eu que agradeço a oportunidade, Zé Ricardo. Você pode fazer a prece de abertura para a gente, então? Sim, claro, posso. Então, eu convido todos vocês que estão agora sintonizados aqui conosco, nesta live, para respirar, pegar o ar e soltar, pegar o ar pelo nariz e soltar pelo nariz. 3 vezes. Para que possamos oxigenar o nosso cérebro. E assim, com a mente um pouco mais calma, peço a vocês que pensem somente no aqui e no agora. Qualquer pensamento que possa surgir na sua mente, deixe passar. E procure imaginar uma figura, uma imagem, um jardim, qualquer coisa no qual vocês possam estar visualizando na sua mente. E nesse momento, no aqui e no agora, vamos sintonizar com a força maior, com o poder maior, criador maior de todo o universo, que é onipresente, que está aqui agora nesse segundo conosco. Onisciente, sabe de tudo que acontece em todos os lugares e sabe o que está acontecendo aqui agora conosco. E onipotente, é o único que tem a força, o domínio e a energia para manter tudo isso sustentável, em pé, em equilíbrio. Dessa forma, conectado com essa força maior, vamos imaginar uma luz bem cor-de-rosa cintilante na altura do nosso chakra cardíaco. Expandir essa luz rosa, cheirosa, leve, que inunda o ambiente no qual vocês estão inseridos, higienizando tudo, equilibrando tudo, e qualquer energia que possa estar em desalinho com isso, que sejam encaminhados gentilmente para os lugares onde eles precisam estar. E assim, sintonizados com essa onda de amor, com essa energia de amor, nós vamos levar isso para todos os lugares onde possa existir um coração, uma mente aflita, que possa sentir o lampejo desse minuto que gentilmente plasmamos para eles. E assim, inundado nesse amor e nessa energia, vamos nos aproximar dos nossos mentores espirituais, nossos anjos de guarda, que tenho certeza que estão aqui conosco agora, e sintonizados com ele, com essas energias todas amigas, vamos expandir mais um pouquinho e vamos chegar ao anjo protetor do Brasil, o anjo Ismael, que possamos nos unir a ele no bem maior para a nossa pátria, por equilíbrio, para discernimento e paz na nossa pátria.
E assim nós vamos expandindo até a nossa Mãe Maria, e essa luz rosa já começa a ficar azul, porque Maria vibra no azul. E assim nós vamos expandindo mais um pouco e vamos chegar a Jesus, o nosso mestre que nos ensina tanta coisa através do Evangelho. E ajoelhados espiritualmente diante da força onipresente, onisciente, onipotente, nós vamos vibrar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, em todos os lugares, em todos os instantes. Santificado seja o teu nome, reconhecemos o seu poder e sua glória. Venha a nós aqui o vosso reino no meu coração. Seja feito a sua vontade, a fé que anima tudo, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que possam ter nos ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos nas nossas próprias tentações e limitações interiores. E livra-nos de todo o mal que habita dentro de nós mesmos. Pois sois o poder e a glória por toda a eternidade. Assim seja, graças a Deus. E assim, energizados com essa força maior, uma estrela maior, vamos voltando devagarinho para o ambiente no qual nós estamos agora, no ambiente físico, e vindo, nesse momento, vamos dar graças à oportunidade que a gente nos dá para falar desse tema tão importante. Obrigada. Pronto. Posso começar? Legal. Então, pessoal, esse tema, pensamento e eletromagnetismo, na verdade, eu mudei esse título na última hora, porque quando eu comecei a pesquisar esse assunto, é muito comum a gente encontrar pensamentos e magnetismo, sabe? E aí, ao longo da apresentação, vocês vão entender o porquê eu mudei magnetismo para eletromagnetismo, né? Porque fica uma coisa assim, bem assim, parece que não combina, né? Pensamento, parece uma coisa do mundo espiritual, do mundo etéreo, e aí a gente fala de eletromagnetismo, e nós temos a crença que eletromagnetismo é física, ciência, coisa difícil, coisa pesada, né? Tem pessoas que têm essa crise, esse problema, mas não tem nada a ver, desconfigura isso da mente de vocês. Por quê? Porque tudo está tão interligado que é um pecado a gente tratar de forma separada. Basta, a gente só tem que encontrar o caminho que une esses dois mundos que a gente aprendeu que são tão diferentes, que é o mundo espiritual com o mundo da ciência. E, na verdade, não são diferentes. Podemos ir para o próximo. Então, como que acontece, né? Eu, quando comecei a pesquisar esse tema, eu gosto muito de ter uma linha de pensamento para que faça sentido, né? O conceito, a definição de cada um dos temas principais desse assunto, para que a gente possa fechar a conclusão de uma forma limpa e de uma forma conexa, sabe? Que faça sentido. Então, eu achei interessante a gente partir, já que nós estamos no mundo físico, né? O meu espírito está nesse corpo. Olha, lembre-se, os espíritos todos existem encarnados. Não vão achar que eu estou aqui, meu espírito está lá não sei na onde. Não é isso. Eu, por exemplo, estou olhando o Zé Ricardo aqui, estou olhando para um espírito, certo? Então, qualquer pessoa que eu olhar, eu vou estar olhando para um espírito, ok? Só que a única diferença é que a gente está com a veste da carne, mas se tirar, vai continuar existindo a Laide. Então, por isso que eu parti, já que nós estamos na terceira dimensão, não, na quarta. Na quarta, às vezes na quinta, mas tudo bem. Já que a gente está numa dimensão mais comum, então eu achei melhor começar pelo cérebro, sabe? Que é um órgão nosso que é o que realmente processa as energias que faz com que nós
transcendêssemos, tá certo? E depois, no cérebro, a gente tem o fenômeno, né, da sinapse. Nós vamos falar o que é a sinapse, as conexões dos neurônios, né? E da sinapse a gente vai passar para o que é o pensamento, porque é da sinapse que nascem os pensamentos. Aí a gente vai tentar desmistificar um pouco essa questão do magnetismo e do eletromagnetismo, e no final a gente vai juntar tudo. Vai juntar tudo e vamos ver o que vai dar. Essa aí foi minha linha de raciocínio, ok? Podemos continuar. Então vamos lá. O que é o cérebro, né? O que é cérebro? Eu não vou dar aula aqui de biologia, não vou dar aula aqui de neurociência, nem de neurologia. Eu só vou falar o que é importante numa linguagem comum, que todo mundo entenda e que todo mundo se sinta confortável. Então, eu fiz a apresentação tudo baseado nisso, tá? Em definições comuns, claras e que todo mundo entenda. Porque meu objetivo maior aqui é ter uma conexão com vocês para mostrar o que eu encontrei, e não significa que eu esteja certa. Para com isso, porque um grande pesquisador não pode achar que está certo sempre. E eu gostaria muito que vocês fizessem perguntas, comentassem, porque isso vai enriquecer o estudo, e para a próxima apresentação, para outras conexões, isso vai estar mais evoluído, melhorado, entendeu? Então, essa é a pegada. A gente estar sempre em pensamento sistêmico, colaboração sistêmica, conexão do bem e do amor, para que a gente possa evoluir e conseguir transmutar o nosso ambiente e ajudar todos aqueles que chegam até nós. Então, o nosso cérebro é um grande receptor, né, de todas as sensações internas, que é dentro do nosso corpo físico, né, e externa. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente sente frio, né, é uma percepção externa. Quando a gente sente fome, é uma percepção interna. E ele sabe, porque é ele que manda em tudo. Então, ele é uma central que é um receptor, ok? É isso que vocês precisam guardar, essa palavrinha, receptor, só isso. Vamos para o próximo. Até coloquei um cérebro bonito ali, colorido. Aí, avançando um pouquinho mais, como que o cérebro se torna um receptor? Receptor do quê? Porque receptor recebe, né? Receptor do quê? Da onde que vem o sinal para ele receber? O sinal vem dos estímulos, tá? Esses estímulos, que nem eu falei, externos, através dos nossos órgãos, que é o ouvido, o nariz, a língua, a pele, né? São os nossos, vamos assim dizer, órgãos dos sentidos. Os receptores internos, que eu também já falei, que são como é que fala? O sistema nervoso, os nervos que ligam dentro dos nossos órgãos internos a sensação de fome, vontade de ir no banheiro, sede, essas coisas todas. Então, todos esses estímulos que percebemos, eles são transportados, como que ele chega no cérebro? Qual é a linha? Através do sistema nervoso. Então, é um filamento, é um nervo, né? E nesse nervo, que na verdade é um conjunto de células nervosas, um monte de células nervosas, uma conectadinha uma na outra, igual um trenzinho, que se propaga através de impulsos elétricos. Nossa, a gente tem eletricidade no corpo? Tem, né, gente? Vocês sabem disso, né? Faz tempo. A gente tem eletricidade. Talvez numa frequência mais baixa, mas a gente é um ser que tem eletricidade, tá? Então, é isso aí. Então, é dessa forma que o cérebro recebe, através do sistema nervoso, os estímulos através dos órgãos dos sentidos, se propaga no sistema nervoso, através de impulsos elétricos, ok? Então, vamos chegar lá. Aí, a gente entendendo, pode passar, a gente entendendo que esses estímulos se propagam no sistema nervoso, eu vou dar mais uma expandida aqui no conhecimento e vamos lá. Do que o sistema nervoso é constituído? Ele é constituído de neurônios, de células nervosas. Não é que a célula está nervosa e irritada, não. É células nervosas do sistema nervoso, tá certo? Então, como elas são células, para o impulso elétrico se propagar, ela tem que
esse impulso ele tem que passar igual um fio elétrico no meio dessas células. Mas, mas como que passa de uma célula na outra? Ela passa, né, esse estímulo todo se propaga, aqui eu falei, né, umas partes aqui da célula, dos dendritos, que são esses pedacinhos, esses raminhos mais fininhos que estão nas extremidades, né, segue pelo corpo celular, que é o maior, né, que é quase uma circunferência, percorre o axônio já é uma conexão mais grossinha, né, da extremidade, e são passados a célula seguinte. Então, o caminho que o estímulo, que o impulso elétrico passa é do dendrito, do corpo celular e no axônio. Agora, essa despolarização propaga-se pelo neurônio, caracterizando o impulso elétrico. Então, assim, como que esse impulso elétrico passa de uma célula para outra? Vocês estão vendo ali que a amarela, ela entrou dentro da azul, da célula azul, né? Então, a gente vai ver agora aqueles pequenos pontinhos amarelinhos que estão dentro da célula azul, vai estar no próximo slide, que a gente vai mostrar agora. Pode mudar, né? Que a gente vai mostrar agora, que são as sinapses. Né? Então, a gente vem lá do cérebro, do estímulo que se propaga no sistema nervoso, né, através das células nervosas, e são os neurônios que fazem isso, que são as células nervosas. Agora, como que o neurônio consegue passar esse impulso elétrico? Ele consegue passar de que forma? Através da sinapse, como eu já falei. E é por meio dela que o impulso elétrico é transmitido. Então, nós temos dois tipos de sinapses, a química e a elétrica. A química, acho que é a mais comum aí, que a gente vê escrito em revista, em programa de televisão, em entrevista, essas coisas, que é o tal da serotonina, os neurotransmissores, tudo aquilo é química. Então, a maioria da sinapse que acontece no corpo humano é química. E a sinapse elétrica, ela acontece mais assim nos músculos da gente. Então, no cérebro vem a sinapse química e, por exemplo, mexer com esse braço aqui, houve uma sinapse lá, graças a Deus, né, feita, conectada, e manda sinal para o meu braço, através de impulso elétrico, o meu braço se mexe. Olha que coisa linda. Então, a conexão é dessa forma, tá? Que passa a corrente elétrica. A gente vai começar a falar agora de corrente elétrica. Pode mudar o slide, por favor. Então, agora chegou na parte interessante aqui do tema. Muito interessante. Quando a sinapse ocorre, o que eu falei para vocês? Que passa corrente elétrica, não passa? Vocês estão vendo aqui nesse, não sei se eu consigo mostrar, aqui nesse cérebro que eu tentei colocar aqui, dá para mostrar, Zé, ou é só eu que vejo? Mas o pessoal está vendo. Vocês estão vendo essas luzinhas acesas na cabeça ali do cara azul? Então, aquilo ali, lógico, é uma figura, né, gente? Eu não sei se o mundo espiritual vê isso, mas é um capacete iluminado. Então, nesse capacete iluminado, a gente começa a ver um campo elétrico. Por quê? Porque as correntes elétricas geram campo elétrico. Eu não vou explicar física aqui para vocês. Todo mundo acho que lembra disso. Então, se não lembra, considere que é isso, porque é isso mesmo. Então, a corrente elétrica gera um campo elétrico. Então, a sinapse, todo mundo tem sinapses no cérebro. E quanto mais a gente aprende, mais sinapses são feitas. É uma maravilha esse negócio. Sabe? Então, existe sinapse desde quando eu era bebê até agora, quando eu fiz essa apresentação. No meu cérebro. Certo? Então, o conjunto dessas sinapses, e através das substâncias químicas que é produzido para poder fazer essas sinapse, né? E que gera o campo elétrico, todo mundo sabe que essas substâncias químicas, elas, assim, como é que eu vou dizer, causam comportamento. Então, por exemplo, quando eu estou com raiva, é uma substância, quando eu estou feliz é uma substância, quando eu estou deprimida é uma substância. Então, até eu falo, assim, uma vez a minha irmã falou uma coisa que eu achei muito legal. Eu estava, assim, muito deprimida, chateada, e
E ela fala, lá, gente, que a mulher tem essas coisas. Lembra que isso é químico e vai passar. Então, deu um certo conforto, sabe? Falei assim, sabe, deu um certo conforto. Eu duro era esperar passar, mas passou, sabe? Então, toda essa aqui que a gente pode dizer, que essa sinapse determina o comportamento. Né? E através de uma inferência do comportamento, a gente determina o pensamento. Olha que importante, é o slide mais importante da apresentação. Por que eu vou gastar um tempo aqui? Porque é o seguinte, o pensamento, a gente não vê o pensamento. Se eu abrir a cabeça do Zé Ricardo agora, eu não vou ver pensamento. Entende? Mas eu sei que ele existe, porque eu penso. E como que eu consigo saber que ele existe? Aí vem aquela palavrinha maravilhosa que a gente usa muito em análise de probabilidade, que são as inferências. Se uma coisa existe, se eu tenho evidências que uma coisa existe, a causa dela existe. Então, se eu tenho pensamento, o que causa pensamento? São as nossas sinapses e as substâncias químicas todas, que é produzido durante essa sinapse. Então, é a mesma coisa. A gente faz uma inferência que Deus existe. Por quê? Porque é a causa de tudo. Eu olho e vejo uma árvore ali, eu vejo um passarinho, eu vejo o mar, eu vejo eu. Né? Tudo bem que meu pai e minha mãe me fizeram, mas não foi só isso. Né? Tem outra coisa no meio. Então, a gente faz uma inferência que Deus existe pelas causas. Né? Quer dizer, pelas evidências que justificam as causas. Então, a gente, nesse contexto, a gente faz a mesma coisa. A gente faz uma inferência do comportamento e determina a causa desse comportamento, que é o pensamento. Então, gente, o pensamento existe. Aí eu coloquei essa figurinha aqui do cérebro, cheio de palavrinha, para mostrar para vocês que cada região do nosso cérebro, ele é responsável por uma coisa. Entende? A parte frontal é responsável pelas emoções, a parte, acho que de trás, faz a gente enxergar, né, sentimentos. Então, cada parte do cérebro tem uma sinapse que é responsável para produzir aquele comportamento. Tá certo? Então, as sinapses das emoções, elas são feitas na parte frontal, tá? Então, seria mais ou menos isso. A parte de cima também a gente tem bastante, né, com o chakra coronário. Então, os neurônios são a base para o pensamento. Então, quando a gente fala de neurônio, a gente fala do pensamento. Olha o salto mortal que a gente deu. Um salto mortal incrível. Justamente por causa das sinapses e do campo elétrico que acontece devido às correntes elétricas causadas pelas sinapses. São as conexões neurais as responsáveis pela formação do pensamento. Então, percebe a responsabilidade que a gente tem com uma criança e com qualquer outra pessoa. Tudo que a gente causa no nosso semelhante ou em nós mesmos, a gente cria sinapse. Tá? E depois, para dessinapizar, eu nem sei como é que é. Deve ter um jeito aí. Né? Para reprogramar, ressignificar, né? Tem técnicas para isso. E conforme a gente vai ficando velho, essas sinapses vão se desconectando. E aí, a hora que a gente entra nos esquecimentos, a gente não lembra mais como é que faz as coisas, tal. Então, a gente está se desligando do corpo físico, da nossa consciência, que é muito pequenininha, porque nós vivemos muito mais no mundo inconsciente do que no mundo consciente, né? E faz parte do desligamento do nosso corpo físico. Então, o conjunto de neurônios, ele é responsável por influenciar nossos comportamentos e por produzir processos cognitivos, como raciocínio, abstração, memória, atenção, entre outras funções. Até, gente, eu gosto de falar muito disso, até a nossa capacidade de amar. Porque nos foi ensinado uma forma de amor. A nossa mãe, nosso pai, que foram nossos primeiros seres que transmitiram isso pra gente, ou outras pessoas, né, avós, quem tem vó, ou qualquer outra pessoa
abençoada que vai cuidar de uma criança, ela ensina, passa o que é o amor, a criança sente aquele carinho, sente aquele cuidado, por isso que amor é cuidar, né? E ela cria uma sinapse. Entende? Então ela vai achar que amar para ela é cuidar, e ela só vai se sentir amada cuidando. E existem outras sinapses de amor que são feitas no nosso cérebro, que depende muito da cultura e de quem nos educou, de quem nos ensinou a amar. Por incrível que pareça, tem essas aberrações que amar é bater, é xingar, é ser agressiva, é gritar. E aí fica essa sinapse no cérebro. Então, é muito importante a gente saber isso para a gente poder fazer conexões divinas, maravilhosas, para que a gente possa viver o divino. Então, as nossas conexões, nós somos as nossas conexões das sinapses, entendeu? Então, a gente é um complexo disso. Poxa vida, sabendo disso, meu Deus, vou me reconfigurar todinho e vou virar uma coisa maravilhosa. E é esse o caminho mesmo, tá? Então, a integração dos sinais neuronais é que resulta a elaboração da atividade mental. Agora, a gente vai entrar aqui na atividade mental. E essa atividade mental é esses brilhozinhos que vocês estão vendo na cabeça desse ser aí que eu coloquei. E essas luzinhas, que são as atividades mentais, que elas acontecem por causa do campo elétrico. Tá? Então, uma pessoa que está com muita atividade mental, ela está com um campo elétrico bem assim, vamos dizer, uma energia alta e com uma frequência alta. Olha a palavra mágica, a próxima palavra, frequência, porque quanto maior a energia, maior a frequência, certo? Então, nossos pensamentos podem ser apenas inferidos e deduzidos a partir de observação do nosso comportamento. Essa foi uma conclusãozinha que eu fiz do slide, mas eu já falei para vocês. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Sim, tudo bem? Estamos indo bem aí? Estamos indo bem, beleza. Vamos para o próximo. Então, depois que a gente entendeu como que o pensamento o comportamento é inferido, e nós chegamos na causa deduzimos que é o pensamento, a causa daquela inferência de comportamento, a gente viu que a gente cria campos elétricos, né, por causa das correntes elétricas nos neurônios, e esses campos elétricos, dependendo da atividade mental, ele vai criar o quê? Uma frequência de ondas cerebrais. Olha que interessante. E a maioria de vocês aqui que estuda, que é curioso, sabe que nós temos 5 frequências de ondas cerebrais. Nós temos a beta, a alfa, a teta, a delta e a gama. Tá certo? Então, as ondas cerebrais são ondas eletromagnéticas. Aí eu pergunto, Alaide, essas ondas estão lá dentro do meu cérebro, da minha cabeça craniana, no meio do meu sangue, da minha pele, do meu osso? Aí é que tá. À medida que essa onda for sendo produzida, ela vai saindo da minha cabeça. E vai se projetando ao redor do meu cérebro. E ela começa a se propagar no meio externo da cabeça. Então, ela nasce lá dentro. Como é uma onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo e também na matéria. Então, ela sai. Então, se vocês forem, vamos imaginar, me ver agora, vocês vão ver um monte de coisinha assim, em volta da minha cabeça. E imagino que as ondas, espero que seja pelo menos beta. Porque a gama, não sei se dá para ler aí, é a maior atividade mental. Então, é a hora que você está assim, sei lá, estudando muito, pensando muito, concluindo ideias maravilhosas, né? Então, a maior atividade, incluindo a percepção, resolução de problemas. Então, a gente, assim, a hora que eu estou resolvendo um problema, eu falo, tá, achei, eureka, nossa, dá aquela explosão. Né? Aquela atividade mental vai gerar essa onda gama de 30 até 100 Hz.
Eu coloquei 30 mais aí, mas depois eu vi em outra literatura que era até 100. E tem gente que consegue até entrar na frequência de rádio, porque parece que rádio vai de 100 para cima. Então, agora tem uma coisa também. A atividade mental pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. Você pode ter uma atividade mental maravilhosa, resolvendo problemas, projetando um monte de energia do bem, que vá com Deus e tal, mas você pode também estar esse termo, esse termo a gente também vai usar, outros sentimentos, outras energias mentais, do medo, da ansiedade, tá? E de amor também, eu acredito. E ela acontece quando nós estamos conscientes, acordados, tá? É atividade mental quando a gente está acordado, consciente. E a gente consegue medir essas ondas que vocês estão vendo aí do lado. Então, a beta, que é de 15 a 30 Hz, que é um pouquinho abaixo da gama, é quando você está ativo, quando você está ocupado. Aí está falando, ó, ansioso, pensamento ativo, concentração, excitação, cognição ou até paranoia. Vocês percebem que ele fala uma coisa boa, uma coisa ruim? Porque a energia, gente, aí que tá. Aí eu até gostaria de continuar o estudo nesse sentido. Porque a energia é a mesma. É como se a gente moldasse essa energia, como ela fosse uma argila, e eu conseguisse moldar, por exemplo, sei lá, uma energia, vamos pensar assim, eu tenho aquelas 7 virtudes lá que eu acho interessante. Por exemplo, pega lá a ira. É a mesma energia do amor, vocês sabiam? É a mesma. E por que uma é ira e outra é amor? O que diferencia? É um assunto para a próxima apresentação. Mas é a mesma massa, vamos assim dizer. Aí, abaixando um pouquinho mais na onda cerebral alfa, de 9 a 14 Hz, a gente está relaxado, está tranquilinho, está quase dormindo, está reflexivo, assim, aquilo que eu fiz, o que será que aconteceu? Será que fulano entendeu? Se começar a pensar muito, será que entendeu? Se começar ansioso, já passa para beta, entende? Então, a gente vai, a alfa, depois vem a teta, né? Que é um sono REM, parece que o sono REM, o zóio fica pulando lá para cá, né? Não é assim que a gente ouve falar, vê escrito? Então, é porque o seu cérebro está de 4 a 8 Hz, então está com atividade mental bem baixa. As sinapses estão lá? Estão. Mas a corrente elétrica está baixa. O campo elétrico está baixo. E a onda cerebral está baixo. Tá certo? E a delta, que é de 1 a 3, aí você começa a perceber que as ondas vão se distanciando mais, né? Sem sonhos do sono, você perde a consciência corporal. Eu acredito que quando a gente toma uma anestesia para fazer uma cirurgia, acho que a gente entra nessa delta aí. Então, você está quase mortinho. Aí eu falo assim, mortinho no campo físico, no cérebro, porque tudo é projetado também no mundo paralelo, certo? Então, vamos continuar no próximo slide. Uma vez entendido esse mecanismo, até chegar nas ondas cerebrais que se projetam além do crânio, né? Essas ondas, elas vão o quê? Interagir com o ambiente, porque ela saiu da sua cabeça. Ela saiu da sua cabeça e vai encontrar aqui fora um mundo onde tudo acontece, né? Um mundo onde existem as ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas, elas são causadas por 2 campos. O campo elétrico, então assim, lá dentro da sua cabeça, era o campo elétrico. Tinha campo magnético na sua cabeça? Acredito que sim, porque o campo eletromagnético, ele permeia toda a matéria e todo o vácuo. É por isso que a gente consegue entender que a onda cerebral é uma onda eletromagnética. Porque lá dentro da sua cabeça também existe campo elétrico e existe campo do magnetismo, que é causado pelos polos da Terra. Nós estamos na Terra, então a gente se interage com o magnetismo da Terra.
Então, interagindo com o magnetismo da Terra e o nosso corpo todinho. Agora, deixa o cérebro, imagina o corpo todinho, porque agora tem neurônio para todo lado. Todos esses neurônios passam corrente elétrica, e todas essas correntes elétricas emitem o campo elétrico. Então, esse ser que vos fala aqui se interage com o campo magnético da Terra e cria esse campo eletromagnético na minha volta. Eu tentei explicar isso de uma forma mais simples possível para vocês entenderem. Que é assim que acontece. Tá? Então, as ondas eletromagnéticas... Por isso que eu falo que o pensamento e o eletromagnetismo significa que quando eu penso, né, através das sinapses dos neurônios e crio o campo elétrico, interajo com o campo magnético, eu crio as ondas cerebrais e cada frequência da minha onda cerebral, não sei se vocês viram lá, determina um comportamento de uma atividade mental. Então, as ondas cerebrais são ondas eletromagnéticas. Se propagam no vácuo, olha que interessante, a todo momento. Então, nesse momento, eu estou emitindo, acho que é uma beta aqui. Eu estou emitindo. Tá certo? Por que é importante vocês entenderem esse mecanismo, esse processo? Porque a gente vai concluir mais na frente. A energia elétrica surge da agitação dos átomos que estão na formação de todos os corpos. Eu coloquei isso aqui, mas para mostrar para vocês que não é só eu, a Laide, que emite o campo elétrico. Os animais emitem, as plantas emitem, tudo que existe no universo emite. Numa frequência mais baixa, até a pedra, assim, mas aqui está bem paradinho o átomo dela. Mas está lá uma energiazinha lá dentro. E o magnetismo surge da movimentação dessa carga elétrica, como resultado, né, surge o magnetismo da movimentação que a gente fala do polo negativo para o polo positivo, né, e cria-se, e surge essa onda, que eu falei para vocês que é a combinação dos dois campos, que cria a onda eletromagnética e o campo, porque precisa existir um campo eletromagnético para que uma onda eletromagnética se propague também, para poder... Na verdade, não se propaga, porque ela se propaga na matéria e no vácuo. Para que ela exista, vamos assim dizer. Porque o campo, ele é cheio de ondas. Né? Então, você imagina assim, um monte de ondas sendo emitidas, você acaba criando um campo. Então, inúmeras coisas que utilizamos no dia a dia funcionam através de ondas eletromagnéticas. Então, rádio, televisão, celular, micro-ondas. Só que em outras frequências. Ah, isso causa mal? Depende da frequência do equipamento. Então, é muito interessante quando a gente for interagir com o equipamento, a gente vê, vai de 30 a 100 Hz. Se for de 30 a 100 Hz, já está entrando em ressonância com você, né? Que a gente não é ressonância, como é que é o termo? Não é sintonia também, como é que a física fala? Ai, meu Deus, esqueci o termo. É porque quando duas ondas se encontram, elas se entram na mesma fase. Entram na mesma fase e elas se encontram ali, se sintonizam, se potencializam, tá certo? Então, é essa a questão do título da apresentação. Eu cheguei à conclusão que não é pensamento e magnetismo, é pensamento e eletromagnetismo. Porém, eu faço uma ressalta, que existe um magnetismo animal, que não tem nada a ver com o magnetismo que é criado do campo dos dois polos, né? Do norte e do sul, do negativo e do positivo, do ímã. É o magnetismo de uma energia animal, só que usa o mesmo nome. E aí, por causa da semântica da palavra, a gente pode interpretar coisas erradas. Entende? Eu encontrei essa dificuldade durante a minha pesquisa. Eu sei que um ser que tem um grande magnetismo animal, e ele desejar o bem, ele vai estar energizando essa energia animal dele, que é a hora que eu acredito que é a hora que você dá um abraço gostoso numa pessoa, é a hora que você aplica um passe, é a hora que você, ou quem tem muita raiva, olho gordo, a pessoa fica até doente, né? Então, existe esse magnetismo animal. Então, o xamanismo explica muito bem como que se processa essa energia. Podemos até pesquisar sobre isso e fazer uma outra apresentação. Talvez a gente consiga até fazer um paralelo com o pensamento, para ver se o pensamento consegue também, através das suas ondas cerebrais,
ter alguma afinidade com esse magnetismo animal. Eu acredito que deva ter, sim. Então, é isso. Entenderam, então, que o nosso pensamento são ondas e que se propagam no campo eletromagnético, tá certo? Que são feitos através das sinapses dos nossos cérebros e da corrente elétrica. Agora, vamos ver, quero mostrar uma coisa interessante que eu vi, pode mudar, que eu vi durante a pesquisa, que eu não imaginava que existia aparelhos, isso aqui eu vi, acho que está no Hospital Albert Einstein, se eu não me engano. Oi? Não está ouvindo? Muito legal. Eu até fui ver em outros sites, sabe, para ver se não é um fake news, tal, porque hoje em dia a gente está sendo bombardeado por fake news, né? E esse magnetoencefalografia, o MEG, é uma técnica de mapeamento da atividade do cérebro humano por meio de detecção do campo magnético produzido pela corrente elétrica que existe naturalmente no nosso cérebro. Então, é interessante que ele bota esse capacetão gigante aí e vê na nossa cabeça aonde não está acontecendo a sinapse. E aí, eu acho maravilhoso, porque eu adoraria ter um negócio desse para eu já saber onde que eu estou falhando, onde que eu tenho que começar a fazer. Vamos supor que eu estou falhando na sinapse, sei lá, de sentimento de misericórdia, empatia, compaixão com os outros, por exemplo. Nossa, então eu preciso criar outra sinapse, porque se não está tendo essa sinapse aí, vou começar a praticar, vou começar a exercitar, porque eu quero que tenha essa sinapse. Então, eu achei super interessante. Então, é um mapeamento. A técnica faz uso do magnetômetro altamente sensível. A MEG permitiu a identificação de áreas mais e menos ativas, tá vendo? Tem o lance do mais também. Porque o que acontece no mais? Não sei, acho que chega no mais, dá uma sobrecarga, né? Se o cara fica muito carga mental ali, não sei se chega uma hora que o troço dá pane, né? Então, auxiliou na localização de regiões responsáveis. Então, aí está falando aqui da epilepsia, porque a epilepsia é um desequilíbrio dessas ligações dos neurônios e que cria essa atividade mental. Eu não entendo de epilepsia, tá, gente? Mas que cria essa atividade mental tão intensa que a pessoa perde a consciência do que ela está fazendo. E entra em epilepsia. Achei muito legal. Então, estou trazendo isso aqui para vocês, caso, né, sei lá, alguém quiser saber mais sobre isso, pesquise, se quiser ajudar alguém também. Eu acho que é uma grande informação. Aí, no próximo slide, acontece uma coisa do contrário. O outro mapeava. Esse carrega. Então, esse aparelho parecendo um garfo, parece um brinquedo de criança morder quando o dente está nascendo. Não parece aqueles negócios de borracha, assim, que tem duas argolas? Então, a emissão magnética transcraniana, o EMT, se baseia no fato de que o cérebro é basicamente um órgão que transmite sinais elétricos de uma célula nervosa para o seguinte, né? Então, o que eles fazem? Eles colocam esse negócio encostado na cabeça e aonde não tinha ligação, ele provoca, estimula a ligação. Então, você pode estimular essa ligação e pode, por livre e espontânea vontade, também, pelo seu desejo, é uma outra coisa muito interessante, da onde vem essa vontade de querer fazer isso, né? Eu sempre sou muito fascinada com a vontade, porque, para mim, a vontade é uma coisa, conexão divina. Porque se você não tem mais vontade, se você não tem mais aquela energia, aquele impulso de fazer as coisas, de desejar o bem, de fazer o bem, de fazer uma coisa bacana, eu tenho vontade de fazer um bolo para poder alegrar uma pessoa que eu amo, eu tenho vontade de cantar uma música porque eu quero ficar feliz, sabe? Eu entendo que a vontade é uma origem divina. Eu entendo dessa forma. Podemos até depois conversar sobre isso também. Mas olha que interessante esse aparelho. Ele ativa, né? Ali bem pequenininho ali, tá aparecendo, vocês estão vendo ali? Aquelas ondas são os campos magnéticos que vão entrar em contato com o campo elétrico e campo magnético, né? Que cria o campo elétrico, sempre os dois, tá, gente? Tem que ter sempre os dois, porque eu tô na Terra, então enquanto eu estiver na Terra, eu vou ter campo eletromagnético.
E assim, a energia elétrica nos rolamentos que estão ali naquele aparelho no fio de cobre, né? É convertida em energia magnética, que é então transformada novamente em corrente elétrica nos neurônios do cérebro. Olha que coisa fantástica! Eu lembro que o pessoal batia na cabeça do menino e falava assim, você não tá sabendo nada. Então, aquelas batidas acho que era para fazer essas conexões. Mas só brincadeira. Mas eu achei também muito interessante essas duas curiosidades, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Tá bom? Então, agora, a gente passa para o próximo slide. E eu acredito que a gente começa já a finalizar a apresentação, que eu coloquei até essa figura linda aí, que é o alvo até da capa da apresentação, que é a sintonia de ondas cerebrais. Então, sintonia, o que é sintonia? Você lembra antigamente, até o celular mesmo, a gente vai sintonizar com alguém. No WhatsApp, eu sintonizo com todo mundo que está ali na minha lista e eu falo com eles. Aqui, olhando para o computador, no quarto da minha filha, olhando para o Zé Ricardo e vendo meus slides. Gente, presta atenção. Isso aqui tudo é onda. É onda eletromagnética. Que traz um sinal, que traz a onda magnética, até escrevi aqui de ladinho. Ele leva uma energia e uma informação, sempre. Aí, lógico, tem todo um algoritmo, tem todo um hardware aí sofisticado para configurar nitidamente a mesma imagem que eu vejo. Gente, não é coisa linda isso? Eu amo essas coisas. É mágica, parece mágica. Não é mágica, é ciência. É inteligência. Certo? Então, isso que eu estou vendo é resultado das ondas eletromagnéticas. Então, o cérebro ele é capaz de sintonizar ondas de informação e energia. Faltou colocar energia. De maneira ilimitada. Basta entrar em fase com que se quer interagir. Aí tem uma palavrinha mágica, quer. E de novo eu volto na vontade. Existe uma configuração ID, que eu costumo entender que é a minha essência, que foi forjada ao longo de todas as experiências que eu tive durante a minha existência. Nessa vida e em outras também. E esse registro todo configura essa pessoa que vos fala aqui agora. Entende? Então, eu entendo que todas as experiências que eu tive e continuo tendo, tanto positiva quanto negativa, é responsável pela minha essência. E eu sinto que a minha essência é do bem, apesar que eu também ajo no mal. Não sou santa, não. Sou humana. Não sou imperfeita, eu sou humana. Tá certo? Então, esse desejo, esse querer, eu acredito que vem da nossa essência. Então, se eu quero interagir com coisas boas, eu tenho que, pelo menos, no mínimo, saber que se eu estiver emitindo ondas não muito agradáveis, eu estou interagindo com coisas não muito agradáveis. Isso só vai piorar a minha situação. Tá? Por que vai piorar a minha situação? Porque eu vou estar em fase, vou estar em sintonia, vou estar entrando na mesma frequência. Então, quando você tem duas ondas que entram na mesma frequência, o pessoal que entende aí de comportamento de onda, sabe que eu vou ter uma potência maior, vou ter uma amplitude maior, e vou ter uma energia maior, e vou sentir, vai intensificar aquilo. Então, se for uma coisa ruim, vai ficar mais ruim, pior, né? Se for uma coisa boa, vai ser bom. Então, quando você estiver começando a sentir algo ruim, desenvolva o mecanismo de você virar a chave. Se você está com raiva, a mesma energia da raiva, que emite a frequência da raiva, emite a frequência do amor. É a mesma. O que vai mudar a cor é o seu desejo. É a sua essência. Tá certo? Então, eu costumo até, quando a minha filha era pequenininha, eu falava assim, ó, filha, fuja das pessoas que têm prazer, alegria em fazer o mal. Por quê? Mas é criança. É moleque. Tá. Porque todo mundo que gosta, sente prazer no mal, a essência dele não é do bem. A essência dele é do mal. Tá? É uma dica que eu dou.
Podemos, dessa maneira, tanto receber como enviar informação. Então, eu recebo, olha que lindo, eu também posso receber. Olha que delícia. Hã? E posso enviar, olha que delícia também. Então, esse estágio de enviar, doar e receber é o tal famoso estado de graça. É um estado de plenitude. Eu estou na melhor das frequências. Eu estou quase no nirvana, na contemplação maior, na êxtase maior. Então, quem sabe fazer esse tipo de conexão não precisa usar nem droga. Ele entra em êxtase naturalmente com as ondas cerebrais dele. O que vocês acham que a droga faz? A droga realiza sinapses do prazer. E as sinapses do prazer são feitas por certas substâncias químicas. Aí você fala assim, pô, então, eu fazendo um esforço, querendo muito, eu vou ter as mesmas substâncias? Vai, sem usar droga. Sem usar droga. É um exercício. Agora, quem sabe fazer, né, pode até ensinar para os outros. Mas você acha que o mercado de venda de droga vai deixar de existir? Claro que não, nós estamos na Terra. Né, os avisados aí. Então, fazemos isso o tempo todo. Não importa se estamos conscientes disso ou não. Então, o tempo todo a gente faz essa troca. Eu recebo, eu dou. Coisa boa, coisa ruim. Coisa boa, coisa ruim. E é isso. Essa sintonia é que faz a gente criar essas conexões e estar vivendo, exercitando a nossa vida. Então, presta atenção nessa sintonia, ok? O próximo, que eu acredito que já quase é o último mesmo, eu queria fazer uma conclusão, né? Até comentei com o Zé Ricardo, falei assim, tá faltando um slide de conclusão. Mas aí depois eu pensei bem, falei, não, eu vou fazer a conclusão junto com as pessoas, porque eu acho importante a gente pensar junto o seguinte, de tudo que eu falei aqui, todo mundo já sabia, vai dizer que não sabia, a não ser os 2 equipamentos lá, que era novidade, mas que a gente emite onda alfa, que existe sinapse, que existe campo magnético, que existe câmera, todo mundo já sabia disso. Eu só peguei o que vocês já sabiam e coloquei numa tripinha. Tipo um neurônio, assim, tipo uma sequência de neurônio. Foi só isso que eu fiz. Não fiz mais nada nessa apresentação. Mais nada. Né? Só juntei as coisas que já existem. Todo mundo tá careca de saber. Tá certo? Até os não careca. Deixa eu ver, agora que eu vi que eu não estava bem enquadrada. Então, o pensamento é uma onda eletromagnética, ok? Todo mundo está convencido disso? Espero que sim. Senão não adiantou nada eu falar aqui. Agora, tem uma outra coisa que a gente ouve desde lá do século XIX e que recentemente a gente começou a ouvir também no século XXI, que é o tal do fluido cósmico universal, que é o fluido universal, fluido, tem vários nomes, mas assim, eu peguei só esse aí, fluido cósmico universal, que é FCU. Que lá os espíritos, na decodificação do livro dos espíritos, que é resultado de uma pesquisa de Allan Kardec, eu quero deixar bem claro aqui para quem não sabe como que o livro dos espíritos surgiu, ele surgiu de uma pesquisa. Ele fez a mesma pergunta para vários médiuns, em diferentes lugares, em diferentes momentos, tá certo? E observou que as respostas eram as mesmas ou muito parecidas. Então, quando ele fala que decodificou, é isso aí, é esse trabalho de ler as respostas que os espíritos deram, copilar e fazer um livro de livre resposta. Por isso que o espiritismo é, assim dizer, a religião, sei lá, a doutrina dos espíritos. Não é de encarnado. Nossa, Laide, é de espírito. Aí fala, mas eu também sou espírito, eu tenho um espírito encarnado. Mas começou nos espíritos desencarnados, que quiseram nos ajudar, fazendo as interferências conosco, através, agora chegou nesse ponto, através do quê? E eles mesmos explicaram por que eles estavam conseguindo falar, e eles mesmos falaram, né, na Gênese, que é o capítulo 14, item 2, do que é esse fluido cósmico universal, que é a matéria-prima, primitiva, cuja modificação e transformação constitui a inumerável variedade de corpos na natureza. Então, assim,
tudo o que existe na natureza, tudo que existe no universo, desde as estrelas, o fogo que o sol emite, até uma lagartixa aqui no meu banheiro, não tem, tá, gente? Mas eu imaginar que tem. Era a Filomena, a lagartixa. Tinha uma lagartixa lá que o apelido dela era Filomena. E tem essa energia vital, essa energia, essa cósmico universal. E aí, recentemente, teve um experimento teórico, não sei se vocês ouviram falar na partícula de Boson, acho que é Higgs, que ele conseguiu mostrar pra gente que existe uma substância que chama o éter, que é uma coisa muito, muito assim, como que eu vou explicar, numa palavra assim mais comum, sutil, bem fininha, bem rarefeita, bem, sabe? E é isso que constitui tudo, até nosso espírito, ele é constituído dessa energia. Perispírito, né? Porque assim, existe uma diferença entre espírito e perispírito. Tá certo? Para quem não sabe, a gente morre 2 vezes. A gente morre o corpo físico, aí o perispírito fica, e ele é reencarnado. Porque é nele que fica todos os códigos que a gente aprendeu, e no perispírito também tem o espírito. Quando a gente não precisa mais reencarnar, quem morre? O nosso perispírito. Nosso perispírito morre. E aí não preciso mais, aí eu vivo virar uma chama, uma chama de luz, que é o espírito da gente, é uma chaminha de luz, que vai trabalhar em outras dimensões, né, e que segundo também a Gênese, a gente vai voltar para Deus, porque nós somos centelhas que desprendemos de Deus, e somos centelhas que vamos voltar para Deus. Tá? Então, por que eu estou fazendo todo esse rodeio aqui? Para explicar para vocês uma coisa muito legal, que existe no mundo, o éter também, a conexão dos espíritos conosco, Boson de Higgs, isso é chamada partícula de Deus. Isso mesmo! Olha, tá vendo? Ele explicou melhor. Isso mesmo, Zé. Então, como que, é uma coisa que também que eu gostaria de dar continuidade nessa apresentação, que é como que os espíritos conseguem comunicar com a gente. Eles têm ondas, alfa, beta, gama, eles emitem energia. Por quê? Para eles conseguirem conversar com a gente, eu até escrevi aqui do ladinho uma coisa para o processo, que eu escrevi assim, também existe no mundo espiritual esse éter. Então, assim, o processo de comunicação pode ser estabelecido por sintonia psíquica, por indução mental, aí entra essa questão do campo eletromagnético, por magnetização de corpos espirituais, e através de um fenômeno da física quântica chamada teletransporte quântico. Então, eu vi isso aqui, sabe onde? Um físico da USP realizou um trabalho científico, não sei se de doutorado, falando isso. Se quiser, eu mando para você depois. 16 folhinhas só. Eu achei muito legal. Ele explica muito bonitinho. Então, essa energia toda que nos permeia, que faz com que tudo se interligue, tudo se conecte, e toda essa energia seja transmitida, como se fosse um neurônio. Então, nós somos parte de uma grande rede conectada. Por isso que fala assim, se tiver uma pessoa lá na Índia sofrendo, eu vou sentir a dor dela. Porque nós estamos conectados nessa energia, certo? Então, o FCU serve como intermediário entre o espírito e a matéria, que permite a adesão dessas partículas. Então, além de a gente estar conectado, fala assim, mas eu tô aqui no quarto sozinho, como que eu tô conectado? Tô conectada nada, você tá maluca? Eu falo assim, tô conectada, através do meu pensamento, das minhas ondas cerebrais. Ah, mas tá lá longe, não sei quantos quilômetros. Então, no campo físico tá lá longe. Mas no campo das dimensões paralelas está muito próximo, porque a aproximação se acontece por vibrações, sintonias energéticas. Não acontece por distância física. Que permite a adesão então, o FCU serve como intermediário entre o espírito e a matéria, que permite a adesão das partículas de matéria e apresenta inúmeras combinações que são observadas como campo magnético.
Então, o Buda falou uma coisa que é muito interessante. O que somos é consequência do que pensamos. Isso assim. Aí você fala assim, mas eu penso tanto que eu sou uma coisa e nunca chega na coisa. Então, de novo, eu vou dizer para você que o tempo que nós percebemos nessa dimensão é diferente do tempo que existe no mundo espiritual e nas dimensões paralelas. Porque o tempo precisa do espaço e da matéria para existir. Se eu não me engano, uma coisa assim. Posso estar errada. No mundo espiritual, a matéria é mais sutil. Então, o tempo lá é mais rápido do que o tempo está aqui. Né? O Marcelo Gleiser explica isso muito bem no YouTube, Física para Poetas, tá? Quem tiver curiosidade, eu acompanho, eu amo, adoro aquele cara. Além de ser lindo e inteligente. Uma sensibilidade, uma coisa maravilhosa. Ele tem magnetismo. Então, aí você fala assim, eu já sou o que eu penso. Eu já sou o que eu penso. Mas por que eu olho no espelho e eu não vejo aquilo que eu já sou? Porque você está no tempo diferente. E se você continuar pensando mais que você já é, esse tempo vai encurtando, até o dia que você vira aquele negócio que você quer que seja. Entendeu? Então, é isso que eu queria transmitir para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Não, acho que eu falei tudo. Falei tudo mesmo. Eu falo pra caramba. Isso, esse último slide eu gosto de deixar sempre um gancho. Porque nessa vida nada termina, né? Tudo começa. Então, dentro desse pensamento filosófico, interessante que eu tô lendo um livro também do Marcelo, que chama A Dança do Universo, que ele conta os pensamentos dos principais filósofos pré-socráticos, e tem um filósofo lá, que sou péssimo para guardar nome, gente, que ele já fala lá 800 e quantos anos antes de Cristo, de que tudo no universo é feito de uma única matéria. Olha você ver, o cara lá atrás. Aí vem no século XIX, os espíritos falam a mesma coisa para nós. Aí agora vem o cientista e fala a mesma coisa para nós. 3 momentos importantes sobre a mesma coisa. Tá? Então, pelo amor de Deus, deve ser verdade esse negócio. Né? Então, e tem também o pensamento pitagórico, que eu adoro, que é o que eu uso nos meus trabalhos, que a gente pode modelar com os números todos os fenômenos da natureza, né? Porque Pitágoras enxerga números nos fenômenos da natureza e na natureza. Então, ele dá um outro entendimento sobre o universo. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês, foi só uma canja aí. O que eu acho legal é a gente talvez pesquisar mais, quem quiser pode pesquisar, não precisa ser necessariamente eu, como mudar uma sinapse. Porque vocês perceberam que a sinapse faz conexões, emite um campo magnético, emite uma determinada onda, e essa onda vai determinar o nosso comportamento, que, através de uma inferência disso, a gente deduz que é um pensamento. Então, antes de existir aquele comportamento, existia um pensamento. Olha que interessante. No mundo, agora a palavrinha mágica, etéreo. E de onde vem o mundo etéreo? Do éter. Do quê? Do que você acabou de escrever para mim. Da partícula de Boston-Higgs, né? É isso? Exatamente. E o mundo, agora se você quiser dar uma plasmada maior, o mundo das ideias acontece no mundo imaginário, no mundo etéreo. Porque tudo já existe antes de vir para cá. Então, esse copo de água aqui, alguém imaginou, antes dele existir, e aí fizeram todo o processo lá de sílica, não sei o que, virou esse vidro, nesse formato, alguém botou, foi eu mesmo que botou uma aguinha aqui dentro e estou aqui bebendo. Então, isso daqui já existiu. Então, por isso que é importante a qualidade do nosso pensamento. Por que a gente passa por essa pandemia toda, esse sufoco, essa ansiedade, esse medo de morrer, de sofrer, de perder gente amada, gente querida? Porque plasmaram demais esse negócio, gente, ele materializou. Então, a gente é responsável por tudo isso que acontece. Então, como que muda o pensamento? Também é uma outra questão
E talvez eu colocaria mais uma pergunta aí, como é feita a comunicação dos espíritos com o mundo físico? Tá? São 3 perguntas que dá continuidade à pesquisa e que pode gerar outras apresentações, outros bate-papos, que eu acho interessante a gente estar conversando. Para que tudo isso, Laide? Tá para ser bonito na televisãozinha ali? Não. Eu acho que estou bonitinho, meu cabelo pelo menos está bonitinho. Tá mais murcho. Não, não é. É apenas para nos conscientizar e dessa forma, do tudo que acontece, e aumentar a nossa responsabilidade das nossas interações com tudo aquilo que está à nossa volta. Porque você é responsável pelo mundo que te circunda, é responsável pela pessoa que você é, e não vem com papinho de coitadinho, de vítima, porque você não é coitadinho. Você pode ser ignorante. Agora, coitadinho você não é. Porque foi você que fez tudo isso. Então, a minha missão, o meu propósito de vida, de tudo que eu já faço em outras áreas, é justamente isso, é despertar a consciência das pessoas com relação ao que ela faz, para fazer uma reverência à vida. O que é fazer uma reverência à vida? É um louvor à vida. E o que a vida é? Para mim, a vida é uma inferência de Deus. Então, a partir do momento que eu tenho essa consciência, tenho esse respeito e tenho essa responsabilidade, eu estou co-criando, eu estou trabalhando com Deus. Porque quando eu tenho respeito pela vida, cuido da vida, dou amor para a vida e a vida me dá amor, eu estou co-criando com Deus. E isso me dá uma alegria, uma felicidade e uma paz muito grande. E a certeza de que tudo vai dar certo. Então, é nesse segmento que eu gostaria de encerrar a nossa apresentação de hoje e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Tá bom? Muito obrigada. Sim, posso sim. Então, vamos lá. Vamos usar nossas ondas cerebrais, gente. Então, assim, com essa alegria, com essa paz, com essa satisfação que eu estou sentindo agora, eu quero me conectar com todas as energias afins que estão aqui à minha volta, para que nós possamos expandir todo esse sentimento de alegria, de amor, que ele possa contagiar todas as pessoas que estão mentalmente ligadas a mim e aquelas que também não estão ligadas a mim. Porque em determinado momento, isso tudo chega para aqueles também que não estão conectados. Dessa forma, eu só tenho que agradecer ao Genk, agradecer o mentor da casa, Genk, que é o Paulo Estevam, que permitiu que eu estivesse aqui, falando em nome da casa, que espero que muitas pessoas tenham acesso à minha apresentação e se sintam felizes, e pode fazer comentário, pode mandar pergunta, porque a gente está no constante processo de evolução, no constante processo de exercício do amor, para que nós possamos criar um mundo melhor para aqueles que vêm depois de nós. E assim, pensando em todos os nossos antepassados que proporcionaram tudo isso que nós temos aqui hoje, eu quero deixar a minha gratidão. Gratidão para quem fez e pensou nesse fone de ouvido. Gratidão para quem pensou e plasmou esse corpinho da Laide. Gratidão para aquele que plasmou e materializou este computador. E tudo aquilo que permite eu estar aqui falando com vocês agora. Gratidão, 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 gratidão. E onde vocês possam estar, sintam-se felizes, porque vocês são responsáveis por essa bela conexão. E assim, energizados com amor, com sentimento de cuidar, sentimento de proteger, eu vou lembrar da nossa querida Santíssima Mãezinha do Céu,
a Mãe de Jesus na Terra e a Mãe de Jesus na espiritualidade. Que juntos, com os servos de Maria, cada um segurando uma rosa branca, cintilante, cheia de amor e de paz, nós vamos lembrar do que o anjo falou para ela naquele dia. Ave, Ave Maria, cheia de graças, Senhora cintilante, Senhora brilhante. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus querido, Jesus mestre. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora da nossa passagem. Assim seja, graças a Deus. E nós sempre estaremos unidos em nome do amor, da energia maior dos Espíritos, da verdade. Assim seja, graças a Deus. Encerramos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.